Se a gente pensar num treino A, eu gosto muito de um trabalho de alças musculares. Basicamente, a gente vai utilizar todos os músculos que trabalham nos primeiros exercícios para trabalhar em todo o treino. Um A muito comum que as pessoas utilizam é um A de peitoral. Quais são os músculos que trabalham junto com o peitoral? Aí a gente vai pensar em parte da frente do ombro e no tríceps. Eu quero que você comece o treino de peitoral, por exemplo, com supino máquina. Depois você pode fazer um dumbbell press 30 graus e, por último, um crucifixo na máquina. Nesse momento, você já vai ter dado uma dose para o seu peitoral ideal para fazer esse processo catabólico que vai se tornar anabólico depois. Uma média de 9 séries válidas. Aquelas séries que você não chega muito próximo da falha, aquelas séries que não são completamente desafiadoras, não são consideradas séries válidas. Eu preciso que você faça séries intensas. 9 para cada exercício? São 9 ao total. Então você vai fazer 3 séries pro supino máquina, 3 séries dumbbell press 30 graus e depois 3 séries o crucifixo máquina. Terminou isso, você já vai ter trabalhado muito bem o peitoral e também já vai ter trabalhado muito bem a parte anterior do ombro. Ao ponto de, em alguns casos, nem precisa fazer nenhum exercício pro ombro. Mas aqui, pra gente ficar do lado seguro da ponte, de um treino bem equilibrado, eu quero que você faça uma elevação frontal, que é um exercício isolado para essa região. Somente um exercício, 3 séries, é o suficiente. Nos exercícios de peitoral, o seu ombro, ele já trabalhou. Então não precisa você colocar uma carga de 9 séries para ele. Terminando ele, a gente tem essa parte lateral do ombro, e deixa eu te contar uma coisa, ela praticamente não trabalhou. Ela fez um esforço muito pequeno nesse treino. Então eu preciso que você faça elevação lateral. E aqui entra um ponto delicado. Se você quiser desenvolver bem essa parte do seu ombro, você vai precisar colocar 9 séries para essa região. E aí você pode fazer 9 séries de uma elevação lateral comum, ou você pode fazer 9 séries entre elevação lateral na máquina, elevação lateral comum com halteres e elevação lateral com cabo, fazendo aí 3 séries em cada um. O que eu tô te trazendo aqui é um treino natural, mas que já seja mais avançado. Terminando isso, aí você vai para tríceps. Lembra que você fez peitoral? Então, o tríceps já trabalhou um pouco lá. A gente vai colocar somente 2 exercícios para ele. Eu quero que você faça um tríceps testa na polia, porque isso faz que você não exija tanto do seu cotovelo, e depois um tríceps pulley com corda. Vai ser o suficiente de trabalho para peitoral, para ombro completo, né? Pensando em anterior e médio e para tríceps. Dentro desse planejamento que eu montei aqui, o seu treino B vai ser um treino de perna, para você deixar todas as regiões aqui superiores do seu corpo descansando, principalmente as suas articulações. O quanto que o seu ombro, a articulação, trabalha tanto no treino de peito quanto no treino de costas. E o quanto que o seu cotovelo também trabalha tanto no treino de peito quanto de costas. Então, a gente vai dar um descanso para essas articulações e vai jogar esse trabalho lá embaixo. Então vamos começar com agachamento livre, pode colocar lá 3 séries, descontando as séries de aquecimento. Depois disso, eu quero você num leg press. No agachamento, você vai ter um trabalho muito forte de quadríceps, de glúteo, mas também uma exigência muito alta de eretores da coluna. Então quando eu te coloco no leg press, eu continuo um trabalho muito intenso em cima de coxa e de glúteo, porém eu apoiei as suas costas. E aí eu tô aliviando toda essa região. Manda ali mais 3 séries e aí depois cadeira extensora, porque esse é o único exercício capaz, dentro dos mais básicos, de trabalhar o reto femoral. 3 séries também nesse cara. Pra lá, quantas repetições eu faço? Qual é o tempo de recuperação, de descanso entre uma série e outra? Eu vou trazer isso ainda nesse vídeo, fique em paz. Terminando isso, aí a gente vai para a parte posterior da coxa. Eu preciso que você equalize esse volume. Se você colocou 9 séries para quadríceps, que é um volume bom de treino, eu preciso que você coloque 9 séries para posterior de coxa. O ideal é que você varie os exercícios, em fazer uma mesa flexora, uma cadeira flexora, uma flexora em pé unilateral. Lá, eu só tenho mesa flexora. Bueno, você vai fazer 9 séries na mesa flexora. Sério, tudo isso? Esse músculo precisa desse volume. Mas eu vou te passar aqui o que eu considero o melhor dos mundos de um treino para posterior de coxa. Você começar na mesa flexora, e aí você vai fazer ali 3 séries. Depois você faz a cadeira flexora. Se você tiver uma boa consciência corporal, você termina num stiff, que é um baita exercício para posterior de coxa, e ainda coloca um trabalho ali de glúteo. Terminando isso, vai para panturrilha. Quantas séries você fez para quadríceps? 9. E para posterior de coxa? 9.
9. Quantas séries você vai fazer para panturrilha? 9, brother. Muitas pessoas acabam negligenciando isso. Treino que eu gosto muito de panturrilha é você começar numa panturrilha em pé máquina, e aí você faz ali as suas 3 séries, depois você vai para panturrilha sentada, vai fazer mais 3 séries, e você termina numa panturrilha no leg. Ou então, em alguns casos, até vale a pena você utilizar panturrilha em pé unilateral, para colocar um estímulo unilateral. Com isso, você vai ter trabalhado toda a sua perna de forma super satisfatória. Por que eu tô batendo muito na ideia das 9 séries? O que a gente vê hoje dentro da literatura é que 9, 10 séries é um volume muito bom para gerar a adaptação nesse músculo. É 9 séries por treino, 9 séries por semana? Isso depende do nível que a pessoa tá. Como esse vídeo a gente está fazendo pensando numa pessoa que já treina, a ideia é que você encaixe 9 séries por treino. Mas se a pessoa estiver começando a treinar, esse volume vai ser por semana ou até menos. Mas eu quero que você tenha na cabeça para esse vídeo no sentido de pessoas mais avançadas que já treinam há um tempo por treino. Fala aí, se eu fizer menos que isso? Pode, mas você não vai estar explorando o máximo da capacidade de criar músculo depois. Óbvio, se você for muito avançado, essas 9 séries pode ser pouco para você, a ponto de estar trabalhando com 12 séries, 15 séries, mas de verdade isso é tema para um outro vídeo, porque entra em todo um processo de progressão, periodização, que vai ficar bem mais complexo dentro do que a gente está conversando aqui. Então você fez um treino A, que é peito e seus acessórios, vamos dizer assim, perna inteira, e agora a gente vai para costas. Quando a gente pensa em costas, é um pouco diferente do peito, porque peitoral é meio que um músculo só, não é? Agora costas o negócio complica um pouco mais, porque você tem a parte lateral das costas e a parte do meio das costas. Quando você faz um pulley frente, por exemplo, você até trabalha todas elas, mas não com a ênfase de desenvolver muito bem. A gente precisa de 9 séries, lembra? Mas aqui você vai ver que a situação ela fica um pouco mais complexa. A gente vai começar esse treino com um pulley frente, um baita exercício para trabalhar suas costas. Você bem já trabalha o posterior de ombro e coloca um trabalho leve na parte central das suas costas. Depois disso, eu quero que você faça uma remada baixa, que é um exercício que também vai trabalhar forte a parte lateral das costas. O deltoide posterior também trabalha. E aí você já vai perceber que tem 2 exercícios para costas e trabalharam o posterior de ombro. Terceiro exercício, eu quero que você faça uma puxada alta. E a proposta aqui é o seguinte, é alongar muito bem as suas costas. Então, nesse momento, você vai pensar o seguinte, eu fiz 3 exercícios para costas, especificamente para a parte lateral, deu uma trabalhadinha ali no meio, mas de forma leve, e esses 3 caras trabalharam muito bem até o posterior de ombro. Então, o meio das costas trabalhou pouco, certo? E esse vai ser o nosso 4º exercício para costas. E eu quero que você faça uma remada aberta, de preferência em uma máquina, porque aí você vai conseguir se concentrar muito bem na parte central das suas costas. Eu quero que você aperte muito bem, a ponto de sentir quase uma cãibra ali no meio, depois alongue. Eu ainda vou falar nesse vídeo quanto tempo você vai descansar entre uma série e outra e quantas repetições fazer em cada uma dessas séries. Esse exercício trabalha muito bem o posterior de ombro. Será que vale a pena fazer mais alguma coisa específica para posterior de ombro? Eu vou te dizer que na grande maioria das vezes não precisa. A menos que você queira um resultado maior nessa musculatura. E aí sim, você pode colocar um deltoide posterior na máquina, um crucifixo inverso, mas se você analisar a estratégia do treino, esse cara já trabalhou muito bem. Pensando nos exercícios de costas, o bíceps também já teve algum trabalho ali. Eu quero que você faça primeiro uma rosca direta e aí depois disso você vai fazer uma rosca 45 graus, que é comprovado que ela hipertrofia mais o seu bíceps do que uma rosca Scott, por exemplo. Você vai colocar 3 séries em cada um. Vão ser 6 séries de um exercício mais isolado, mas o seu treino de costas já vai ter fornecido esse estímulo extra aí.